Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e acabou que um. E eu sou a Ix e vem Q2, um trimestre novinho pra gente fazer merda à vontade, sempre bom. E no programa de hoje a gente vai falar, claro, do assunto do momento, o novo modelo de imagens da OpenAI. E que profissões será que a gente vai matar no programa de hoje? Nossa senhora, LinkedIn matou umas 5. Vamos ver o que vai ser o resumo aqui. Mas antes da pauta, não esquece de ir lá, deixar seu like, deixar seu comentário, 5 estrelinhas, joinha, onde quer que você ouça seus podcasts. E de compartilhar, né? Se compartilha com uma pessoa, você vai ajudar a gente a espalhar a mensagem da Arena. E você pode usar como pretexto falar: escuta aqui esse episódio, esse podcast aqui tá no top 30 na categoria de tecnologia do Spotify. Fala isso aí, ó, que pimba, já é o chamariz para a pessoa se escutar e depois ela vai indicar para outra assim, e aí acontece toda aquela coisa. É isso, ajuda nós a chegar no top 20. Mas, novamente, antes da gente ir pra pauta, temos jabazinho aí? Jabazinho de sempre para fechar Q1, né? Fechou Q1, na verdade, quando vocês estiverem ouvindo aqui. Bom, a gente fechou em grande estilo com o curso de métrica de produto com a Ixeira e comigo, eu e a Ix e eu. Foi show, a gente fez um dia inteiro. Foi show, mas foi leve, foi de boa, vários exercícios ao longo do time. E a gente recebeu, pra você ver que a gente não tá aqui, ó, fazendo feedbacks do tipo: se seu desafio é começar a metrificar o produto ou está perdido com muitos dados, esse curso trará o melhor caminho. Sim, é de quem assistiu, de quem lá esteve conosco no dia, então não é aqui ó, só jabazinho, a gente é jabá contextualizado. Então se você quiser assistir esse curso e todos os outros que a gente já teve, né, esse fechamento de quarta, a gente teve nesse primeiro que 6 cursos, 3 encontros do assinante, uma palestra internacional, um encontro presencial, tudo isso aí, você já pagou a assinatura para 2 anos. Trimestre. Em um trimestre, exato. Então, assim, ó, assina que você pode assistir tudo que já rolou e tudo que vai rolar. Abril agora já tem curso presencial de AI mais no code comigo e com o Cauê, vai ser dia 12 de abril aqui em São Paulo. E em maio tem plataforma para PMs online, para quem tava aí ó, chorando, putz, achei muito massa, queria participar desse curso. Tá? Vai ter versão online. E a 10ª edição, que vai ser especial, comigo e com o Duduzeira, do 10ª edição do curso Pensamento Crítico Analítico. E vai ter mais umas surpresinhas aí pelo caminho. Assina lá. Quem é ouvinte aqui tem aqueles R$ 150 de desconto. E é isso. Assina, assiste e nós. Não deixa pra depois, que vai que a CEO do Product Arena resolve acabar com desconto, então É não, isso. não come mosca. É isso. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá. Muito bem, a gente vai falar, como comentamos, do assunto que tomou as redes sociais com imagens no estilo Estúdio Ghibli da semana passada pra cá. Eu não aguento mais, é igual Vibe Coding, eu não aguento mais só ver isso na minha timeline. Novo modelo de imagem da OpenAI, que é acessível ali direto pelo chat GPT no modelo 4o ali. Mas a gente não vai falar só sobre como dá para pegar as suas fotos e pedir para ele desenhar no estilo do desenho ou do anime que você quiser. A gente vai falar aqui, né, trazer aquele viés de negócio, de produto aqui para discussão. E para começar já, cara, para mim a evolução mais bizarra do modelo é que agora ele cria coisas seguindo instrução de forma muito melhor do que antes. Antes o meu uso ali era, cara, eu vou pedir pro Dali gerar uma ilustração que é tipo o que eu quero, mas não é exatamente o que tá na minha cabeça. E para mim era um negócio para usar para coisas sem rigor, tipo ilustrar a minha newsletter lá, descanse em paz, um dia volta. Mas o meu sentimento com o 4o é que agora dá para de fato usar como se fosse um designer ou um ilustrador para qualquer coisa que você quiser. E aí, meu querido Arthur, te pergunto, para puxar aqui logo, o que te impressionou mais até agora? Como você acha que isso vai impactar
nosso dia a dia de trabalho, né? Dos nossos companheiros também. Cara, antes de entrar no como vai impactar, eu queria falar umas coisinhas. Diga lá, então. Primeira, eu queria de verdade saber quantos milhões de imagens foram geradas nesses últimos dias, desde o Cara, o lançamento. Foi dia Sama não para de 25. chorar no Twitter, O né, velho? Sama tá Impressionante. louco. Ele é hoje, né? A gente tá gravando dia 31, né, no último dia do mês. E ele falou que nas últimas horas foram, tipo, mais de milhões de usuários adicionados, né? Cara, que loucura, né? Eu acho que o GTM também foi muito bom. Foi muito viral, mas com pitadas estratégicas, que eu acredito, pelo menos. Eu acho que foi um combo de coisas ali. Ele foi lá, mudou a imagem do perfil dele, falou que um amigo tinha mandado pra ele. Pode ser real, eu realmente acredito, mas eu acho que nesse caso detalhes super importam, principalmente a figura dele como e do GPT no geral, né? Eu acho que eles souberam surfar a onda muito bem. Talvez não tenha sido tão planejado. Eu acho que, real, eles não esperavam esse sucesso todo. Só que, mano, beleza, agora Eles vamos surfar essa onda melhor porque, possível. tipo, igual no primeiro momento, liberaram só pra pagantes, aí na hora que começou, etc., aí, putz, criaram um FOMO ali, aí depois liberaram um pouquinho pra usuário free também. E acho que eles conseguiram fazer um combo muito bem, assim, muito bom. E principalmente pelo fato de, tipo, tá lá dentro do próprio GPT mesmo, então não precisar ser um outro app, ou outro site, ou outra coisa. É aquela coisa, né? Fricção mata a adoção. Nesse caso, acho que tá cada vez mais menos fricção. Então, eles souberam surfar muito bem isso. E se você pensar, eu pelo menos tenho essa sensação que é confuso mesmo coisas que eles vão botando na interface chat GPT. Então, o Canvas lá, puta, tem coisa que só funciona dentro do Canvas. Às vezes você dá um mando e abre o Canvas e você não imaginava que ia abrir. Então, quanto mais simples, é tipo, cara, é a mesma interface que eu tô acostumado aqui, é só eu pedir uma imagem agora. Melhor, né? Sim, Não tem que se preocupar, sim. puta, tem que abrir o DALI, abrir qualquer coisa aqui. Exato. Eu vi uma piadinha aí nas redes, né? Que a gente finalmente chegou no AGI, né, cara? Audible Images. E curiosidade, né? Acho que no momento que a gente tá gravando aqui, pelo menos o que a galera tá falando no Twitter, eu não testei, é que agora ele tá se recusando a gerar imagens estilo Ghibli ali. É? Parece que chegou algum. Parece que chegou a cartinha dos Chegou aquela advogados lá, né? cartinha, né? Eu vou pedir pra ele gerar aqui, daqui a pouco a gente testar ao vivo aqui. Mas, bom, entrando já na fase que você. Aliás, tem uma coisa antes. A gente falou que tá surgindo muito nas redes, né? Todo mundo postando e tal, que realmente foi um efeito viral, assim. Mas uma vez, cara, numa aula de Stanford, eu escutei uma coisa que era a maior prova de sucesso de um produto tem duas coisas. Um é, vão surgir cópias dele. E dois, quando surgem coisas derivadas do produto que você criou. E esse é um exemplo que é uma feature, né, para pensar dentro de um produto, mas que acontece um pouco disso, porque a galera primeiro começou a postar as fotos. Aí daqui a pouco a galera começou, pô, eu tô gerando a ilustração no GPT, aí eu tô jogando por Runway para gerar uma animação, e depois, putz, tô gerando a música no Suno ou no outros e tal. Então, assim, cara, é loucura isso, né? Pra pensar nesse contexto assim. Cara, eu De vi novo, um. é sutil, mas é muito louco como é perceptível que é isso, né? Como um produto do tipo, tá gerando uso de outras coisas, né, velho? Não, total. Eu vi um tweet hoje muito bom que era tipo. Todo podcast deveria ser apresentado pelos Muppets agora. Ia pegando, fazendo esse rolê, né? De pega a imagem do podcast, aí transforma a imagem em Muppets e bota pra importar. Eu fiquei com Vamos muita fazer isso. vontade de fazer isso pro nosso Você vai fazer podcast. isso, você vai fazer isso, porque aqui, ó, pausa aqui, tem um bom tempo que a X, né, tava com o braço machucado ali e tal, era só eu que tava editando. Agora eu vou ter uma folga, o CEO me deu uma folga e ele vai editar. Então a sua obrigação, ninguém mandou você falar. Eu falou isso, vai ter que ter esse episódio, a abertura em Muppets. Eu faço e você edita o resto. Tá bom, Fechou, tá bom. fechou. Mas agora tá bom, né? Viajamos, falamos um monte aqui. Eu tava pensando, refletindo, eu tive uma viagem aqui, que é, se a gente parar pra pensar, a gente saiu da era do texto, foi pra era da imagem,
E hoje em dia a gente está na era do vídeo. E vídeos, não só do vídeo, né? Dos vídeos curtos, e portrait. E aí a gente sabe que tem uma galera que faz um monte de texto gigante que ninguém lê. Tipo, os textos favoritos do AI, que são esses textos de gigantes que eu nunca li. Mas eu leio, alguém lê. Ele lê e aí a gente fala sobre eles. Pois aí, cara, eu fiquei pensando assim, que as pessoas têm muito familiaridade com imagens e histórias. Mas será que não vai ficar mais lúdico e aí isso vai conectar muitas pessoas? Pô, beleza, faz uma história em quadrinhos dessa parada que eu quero contar, sabe? Cara, é uma Desse parada texto que aqui. eu pensei, a capacidade dele gerar infográficos, por exemplo, é incrível, né? E eu pensei Sim. o quanto isso facilita você fazer apresentações engajantes ali, né? Então, Aham. às vezes algo que daria um puta trabalho de você fazer, tipo, puxando formatos e ponteiros de um lado para o outro num PowerPoint da vida e tal, ou pedindo ajuda de um designer para fazer uma ilustração legal. Agora é um estalar de dedos, né, para você fazer e te ajudar a contar essa história. E aí, nessa mesma linha, eu também pensei, talvez a gente pode. Talvez, tá? Tô aqui. Não tô dizendo que vai ser assim e tal. Mas, que, pô, pode ser que a gente comece a ver os PRDs mais em histórias. E aí, histórias não escritas, né? Não histórias do usuário, mas histórias ilustradas. Cara, isso é interessantíssimo, né? Acho que é no podcast do Lenny com a Mihika que eles falam, da Mihika Kapoor do Figma, né? Que eles falam da importância disso, de você ter apresentações contagiantes para vender essa visão de futuro, né? E do valor de você ter um designer trabalhando nessas apresentações. E eu acredito muito nessa parada de vender o futuro visualmente. É muito mais fácil as pessoas comprarem e engajarem, né? Então, você inclusive me deu uma ideia aqui de um negócio que tava Aí, na ó. minha lista de coisas a fazer aqui, que eu tava pensando como eu ia fazer e que dá pra tentar. Agora você falou do puta PRD, eu acho que abre muito espaço, né, para agilizar a prototipação também como um todo. Eu acho que as ferramentas tipo Lovable, V0, Bolt já aceleravam pra caramba isso, mas pelo menos o meu workflow de prototipar com essas ferramentas era, tipo, levar as coisas para lá, tipo, tirar um print do que eu queria e começar a mandar uns prompts para iterar em cima. Cara, para mim, num caso super simples aqui, o For já resolveu e muito mais rápido, que é exemplo só para testar que eu fiz, tá? Eu tirei um print do checkout da Hotmart, colei lá no ChatGPT e pedi para adicionar um método de pagamento X. Vamos supor aqui, o PayPal. Aqui, só falei. Adicione o método de pagamento PayPal aqui nesse checkout. Não falei mais nada. Ele pegou, adicionou lá no formato que tem no checkout da Hotmart, a caixinha, né? Adicionou o logo do método de pagamento sem eu botar essa imagem do logo. Então ele foi lá e achou por conta própria. E a experiência de pagar ele já botou ali como normalmente é outras coisas. Então, essa parada que ele faz de se aproveitar do conhecimento do modelo de texto, desse conhecimento da internet, tipo, ele sabe o que é o PayPal, ele sabe o que é o logo do PayPal ali para usar. Então eu acho que e agora a capacidade dele de digitar textos de forma certa, puta, mano, isso acelera, vai pra frente. Você não precisa mais ir lá no V0 talvez você vá para iterar mais coisas, pegar mais iterações, mas às vezes quando você quer mostrar só uma imagem de algo ali, em vez de você ficar copiando e colando num Miro ou num FigJam da vida, que é o que eu fazia como PM às vezes, faz ele direto, sabe? Só pede pra ele mudar ali, fazer essa edição direto no chat. Eu volto no que eu falei lá no princípio de fricção mata adoção, né? E é isso, pô, quanto mais você precisa ficar indo de uma ferramenta para outra. E outra coisa que eu gosto, que eu quero relembrar aqui, a gente falou alguns episódios atrás sobre o lance de como que o Figma vai tentar surfar essa onda, por exemplo, né, de AI no geral. E agora, eu acho que é mais ainda, que é não só o Figma, mas isso ataca uma série de outras empresas, tipo até o Photoshop em determinado escala, assim, sabe? Porque, de novo, cara, por $20 você está reduzindo uma fricção gigantesca, sabe? Você não precisa ficar entendendo o que cada botão faz numa outra ferramenta, não precisa assinar mais uma coisa, $20 por R$ 100, você não precisa instalar nenhum outro software, não precisa fazer nada, você vai escrever
e vai trazer algumas coisas para você. E aí, nessa mesma linha, entra um outro contexto, que a gente sempre fala, né? Não foi o Steve Jobs que falou, mas nada se cria, tudo se transforma. O diferencial aqui passa a ser, o prompt, né? Apesar disso, mas dois, a sua referência, né? O quanto de referências você tem para da onde ele vai partir. E só um pause aqui, acabei de pedir para ele gerar em estilo Ghibli, ele gerou, tá? Gerou? Então, Então. gerou. Fake news da internet. Fake news aí, ó. Acabei Olha de só, acabar com a espalhando fake caminhão da news. fake news aqui ó, ao vivo. Espalhador de fake news, perdão. Mas, cara, você tava falando disso, né? Pô, das referências e tal. E acho que um negócio muito legal que eu falei, ele tá bem melhor de seguir instrução. E eu vi vários cases, assim, no Twitter, as pessoas, inclusive, passando parâmetros pro modelo via JSON, por exemplo, para seguir end guide, coisas desse tipo, para Eu vi manter um a negócio desse também. consistência. As pessoas gerando diversos anúncios de forma muito consistente, o que para mim fez pensar, cara, eu acho que a gente está muito, muito próximo de não termos mais humanos gerando imagens para anúncios online, tá ligado? Para anúncio de Facebook, de Instagram aqui. Essa é uma parada que eu acho que tá muito próxima de ser. E não tô dizendo que, tipo, cada marca vai fazer a sua própria, mas que agências mesmo que faziam isso vão fazer mais usando AI, tá ligado? Tem aquela velha coisa de, é um negócio que aumenta as capacidades do profissional, né? O profissional que antes tinha que fazer 50 variações de um anúncio na mão, ele não vai fazer mais. Eu sei que já tinham ferramentas que ajudavam com isso e tal, só que agora está mais fácil e mais consistente fazer isso. Tal. E, de novo, com muito menos fricção. E, cara, o Brasil é incrível, né? Então, eu tenho certeza que isso abre novo mundo para fraude como um todo, né? Então, caso que eu tava vendo também no Twitter, o cara com um carro que não tinha nenhum risco nem nada, gerando a mesma imagem daquele carro com uns arranhões e tal para fraudar seguro. E eu tipo, já trabalhei em seguro, né? Então eu pensei logo no Eu caso também. inverso. Você pega o carro que tá fudido, você pede para a AI gerar todas as fotos daquele. Você tira as fotos e pede para a AI consertar aquele carro nas fotos. Você passa pela inspeção para virar cliente e depois você pede um sinistro ali, né? Então, cara, o que isso vai significar? A gente vai voltar a ter serviços que antes eram 100% online voltando para coisas presenciais, assim, tipo uma vistoria presencial. Você precisar, às vezes, muita coisa pede foto, comprovação de recibo, né, de coisa do tipo. Como que a gente vai lidar com isso? Qualquer imagem tá cada vez mais fácil você fazer ela muito perfeita digitalmente com pouco esforço para qualquer pessoa, né? Então, isso significa. Nessa linha, acho que tem duas coisas. Uma é, ao mesmo tempo que essas ferramentas estão evoluindo, naturalmente estão surgindo as ferramentas do tipo, para identificar que a imagem é gerada por AI. Quando a gente fala, e aí como que esse outro lado de prevenção, também as tecnologias vão evoluir, né? Acho que isso é bem conectado, assim. E dois, além das tecnologias evoluir, é também usar um pouco das coisas que tipo, já existem, né? Tipo, na hora que você tira uma foto, ela tem lá o carimbo foto tirada, tipo, independente se você altera ela, ela vai ter não tem, ela perde o carimbo original dela ali, né? Então, aí eu acredito que é muito como essa profundidade de identificação lógica vai acontecer, principalmente quando a gente está falando, né, desses business que podem ser mais afetados, né, principalmente seguros, que é um dos mercados de fraude maiores do mundo. Pô, é aquela parada, né? O fraudador está sempre Na frente. tá sempre na frente. É como essas tecnologias vão evoluir. E É, aí eu acho que sim, pode ser que aconteça isso. Parte disso vai mudar novamente o comportamento do que foi feito alguns anos atrás, que foi, vamos digitalizar tudo para potencializar o uso, contratação e tudo mais. Aí agora a gente está falando, tá, existe uma tecnologia que ela pode, na verdade, ferrar um pouco com a gente, então como que outro tipo de score que outras maneiras a gente mais parâmetros ainda para criar o scorecard da pessoa para saber se ela é uma fraude ou não, sabe? total. E se você, pegando o que você falou, tem uma puta responsabilidade das plataformas aqui, né?
Você falou, da foto tem o seu identificador, de onde foi tirado, como foi tirado, etc. ali. Tem as tags dentro da foto. Mas imagina que isso tá na câmera. Num Samsung AI da vida ou num Apple AI que você pode pedir já na tirada de foto para ela corrigir. Cara, é responsabilidade da plataforma que controla isso. Botar, ó, essa foto foi enhanced por AI de alguma forma, sabe? Na linha de responsabilidade das plataformas, que é um assunto que tem tudo a ver com AI, mas antes mesmo aí com todas as coisas de redes sociais, né? Pega ainda mais. E não sei se você tem algum outro assunto mais assim conectado com o dia a dia de produto e negócio, mas eu acho que não dá pra gente não falar sobre toda a coisa de uso de direitos autorais também. Tá, antes da gente entrar na parte de direitos autorais, eu queria trazer quem saiu ganhando nisso pra caramba. Algumas empresas sem querer querendo. Mas antes, e voltando ao que a gente falou sobre referências, né? Seu arsenal de referências. Para isso, né? Pô, eu tô pensando em fazer mais ou menos assim. Pô, me dá mais ou menos isso. Eu vi um gente que pegou um anúncio da Apple lá da época do iPod, comercial icônico lá, das imagens icônicas. Tira o iPod e coloca uma garrafa d'água. Tira o iPod e coloca, tipo, uma outra coisa. O cara respondeu super bem. É isso, é o quão grande é o seu arsenal de referências. E empresas que são usadas muito para isso, Pinterest, Google Images, né? Então eu acho que esses são. Você vai ver naturalmente um aumento das pessoas lá salvando suas referências no Pinterest. É pelo menos como eu imagino. Assim. Um exemplo muito simples. Eu comecei a usar um pouco mais nos últimos dias. Porque eu estou mexendo muito nisso, assim, de ver potenciais de uso, e eu comecei a usar mais. E acho que um outro uso, também super simples, mas que a gente sempre fala de ter um estagiário, de ter inteligência as a service, ajuda para desbloquear, montar um slide mesmo. Antes eu precisava abrir aqui o Canva e pegar lá, pô, exemplos de infográfico, exemplos de não sei o quê. E, cara, agora eu faço isso, ó, eu tô pensando em fazer assim, esse aqui é mais ou menos o texto, me dá uns 2, 3 exemplos de como se faria esse infográfico. Tipo, ele gerou para mim assim, ó, segundos. Cara, é muito curioso. Eu não tinha pensado nisso sobre tipo, esses produtos que são basicamente grandes bibliotecas de referência, né? O Pinterest é isso, né? Tipo, eu quero fazer uma reforma aqui no meu escritório. Vou ficar lá juntando imagens de escritórios e tal. E aí, cara, eu posso pegar todas essas imagens que eu juntei de referência, tiro uma foto aqui do meu espaço e, tipo, cara, reimagina 10 versões disso aqui pra mim, sabendo que essas são as referências que eu gosto, né? Super interessante, velho. Eu não tinha me tocado em relação a isso. Então, eu acho que isso vai ser um bom proxy, assim, sabe? De te enxergar, de ver. É uma coisa até legal da gente fazer, depois a gente faz essa busca de Pinterest, referências, etc., versus Estúdio Ghibli. E aí, aproveitando que você entrou referências de Estúdio Né? Ghibli pra falar sobre. Cara, eu acho. Não que não venha sendo algo falado desde o crescimento aí das LLMs, né? Desde que o ChatGPT despontou, mas sobre o uso dessas empresas de conteúdo protegido por direitos autorais para treinar os seus modelos, né? E aí acho que com o estouro que deu desse uso de imagens estilo Estúdio Ghibli, muito pelo que o Miyazaki fala de uso de inteligência artificial, mas de vários outros estilos ali de desenhos, de animes, de séries, etc. Tá muito forte, eu sinto. Pelo menos no meu Blue Sky, que obviamente quem tá no Blue Sky já é um nicho de pessoas que muito provavelmente se importam mais com isso, que tem uma tendência, mas, cara, é só hate em cima do negócio, isso é só. Cara, é um absurdo que eles estão fazendo, a precarização máxima desse trabalho e tal. E, cara, e a real é que as Big Tech não estão nem aí para isso, velho. Não estão nem aí. Os artistas, quem produz o conteúdo, independente se áudio, vídeo, texto, que treina esses modelos, são os elos fracos dessa história, no fim. É quem não tem, unidade para se representar, né?
e dinheiro, velho. E no fim, quem manda aqui é quem tem o direito, é quem tem o dinheiro, e quem tem o dinheiro não tá ligando pra direito autoral, tá ligando pra imprimir mais dólar. A Meta foi lá e pirateou toda a LibJane, não vai dar em nada. Tipo, foda-se, eles vão tá cagando pra isso. E vão continuar treinando, não vão deixar por causa de nada. E aí, já diria o poeta, né? O capitalismo falhou, falha e falhará. É a vida, é o sistema em que vivemos. É, complexo, cara, mas é isso, a gente tá vendo o preço do capitalismo. Eu acho que a gente tem que pensar, tipo, beleza, pra onde a gente vai daqui? Dado que isso não vai mudar. E é foda, tipo, pode ser que eu seja muito desesperançoso, sob o ponto de vista de quem tá tendo seu trabalho roubado, de que isso não vai mudar, mas não acho que vai. A balança de poder aqui é muito difícil. Eu também acho. No final das contas, eu acho que vai acontecer o que sempre acontece quando esses casos grandões vão à tona, assim. Daqui a pouco vai ter um acordo de gaveta aí, e é isso, compra os direitos a preço pífio, ou então vai ter algum comunicado do tipo, pô, olha só a visibilidade que a gente deu e que antes não tinha. O que tem os seus... De novo, né? Tudo é como você quer contar a história, tudo é como o storytelling que você quer fazer. Então, eu acredito que vai, nesses casos estão mais evidentes, vamos lá. Mas, por exemplo, eu acabei de testar aqui também, que a gente tá falando, eu quero versão Pixar agora. E aí ele, pum, gerou. Aí eu fico pensando, é só os estúdios que não tem, né, do tipo, que são o elo mais fraco, ou das empresas grandes, tipo, sei lá, Disney também nesse caso, ou a Lego, e aí o que, que vai ser feito? Porque para essas empresas grandes, para ela é divulgação também, né, querendo ou não. Para ela também é mais visibilidade. Então, será que elas falaram não, ou será que eles vão fazer um acordo? Será o quê? Então, acho que tem muito, né, tá muito recente isso. Lógico, a balança tá bem não balanceado, mas enfim, é o capitalismo. E é a tecnologia como vem acontecendo nos últimos anos. É isso, Né? Se você for parar, se você assistiu a série lá do Spotify, pô, aconteceu isso também um pouco lá. Se você assistiu, né, a série do Uber lá, também. Enfim, a gente vai ver qual grito vai ser mais alto, aonde a gaveta é maior para guardar e tirar o dinheiro e os advogados. É isso. Essa é a conta. Tão simples quanto isso. Eu acho que a chance é uma outra gigantesca, tipo a Nintendo, a Disney, que são empresas reconhecidas por querer processar todo mundo que usa qualquer IP delas. O que elas vão fazer? E ó, eu tentei aqui, pra você ver, eu pedi pro chat GPT, foi esse meu prompt, só que em inglês. Criar a imagem de dois encanadores num videogame lutando contra uma tartaruga gigante, que é, tipo, a referência que é Super Mario, né? E ele não gerou. Ele falou, eu não posso gerar essa imagem porque ela viola as nossas políticas de conteúdo. Em um momento eu falei de Mario, em nenhum momento eu falei de Nintendo, só falei dois encanadores, videogame. Então, claramente eles estão tunando ali o modelo para evitar problemas. E pode ser puramente porque eles querem que menos pessoas usem nesse momento, porque eles não estão conseguindo servir. Pode ser, mas eu acho que o que tem potencial é isso, se uma ultra gigante resolver brigar por isso. Eu tô escrevendo esse prompt exatamente aqui. Dois encanadores no videogame lutando contra uma tartaruga gigante, é isso? Isso, só que eu escrevi em inglês. Você mandei em português mesmo, vamos ver aqui. O ruim é que esse é um negócio que a gente não falou. O For demora pra gerar as imagens, né? Ele é Sim. tipo, bota pra gerar e vai tomar seu café, vai fazer Não, outra também coisa. não é assim, não. Calma lá, também não é assim, não. Não, Mas cara, demora um pouquinho. Ele demora. É o tempo que você demoraria pra mandar no Slack pro designer e a pessoa o designer responder, tá? Ele responde mais rápido, tá? Porque você consegue ver que ele tá Pode ser, ele não te dá ghost ali, né? Ó, aí, eu acho que você foi. Fui sorteado? Você foi sorteado, que ele tá gerando aqui pra mim, viu? Não, ele começou a gerar. Ele mostrou coisinha que ele ia gerar, aí ele parou no meio. Não, pra mim, quando. Aí, ó, foi isso mesmo. Aconteceu isso. Ele dá o blurzinho Realmente por personagens protegidos por direitos autorais.
Exatamente. A sua resposta foi diferente da minha. Ele não falou nada de personagens protegidos por idiota. Mas ele mandou assim, mas eu posso criar algo parecido com personagens originais. 2 encanadores estilizados enfrentando uma tartaruga gigante em um jogo de videogame. Quer que eu faça? Posso até sugerir nomes e visuais únicos dos personagens. Vou falar aqui, manda ver. Nome: Márcio e Luiz. São o seu nome. Mas é isso. É isso? Mas eu acho que a gente tá vendo a história na... Cara, a gente já falou disso há um bom tempo, mas é muito louco como mês a mês, talvez não mês a mês, né? Mas assim, com uma boa frequência, a gente tá vendo novidades que realmente são palatáveis, né? Usáveis, com uma frequência muito maior do que a gente viu nos últimos, posso dizer, nos últimos 10 anos? Cara, a última semana foi insana. A gente não falou aqui, mas teve o Gemini 2.5, que em todos os rankings agora é o melhor modelo de reasoning. Teve o novo modelo da DeepSeek, que é o melhor, todos os rankings também é o melhor modelo open source. Hoje, a OpenAI, um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, anunciou que eles vão lançar um novo modelo com pesos abertos, né? Open weights ali, que é a água batendo na bunda do open source também, que é algo que eles não fazem desde o GPT-2. Eu acho que além da velocidade de evolução é a quantidade de empresas e produtos fazendo ali essas coisas. E a Apple nada. E a Apple tá lá. A Apple tá... tem um excelente vídeo do Marquise Brownlee que ele soltou ontem, anteontem, sobre a Apple e a grande saga dela com AI. Sim. Então assistam lá. E aí você falou do Google, e eu estava lendo um outro artigo, eu vi uma frase muito boa que é: Google, ele consegue lançar ótimas tecnologias, mas ele não consegue lançar bons produtos. Dizem, então... né? E os produtos incríveis eles matam, tipo o Google Reader, eterna viúva do Google Reader aqui. O Google Optimize também, pô, a gente até falou no curso esse final de semana ele no curso, teste AB, pois é. Todo mundo tem um produto do Google que morreu e é eterna viúva. É isso. É isso. Muito bem, vamos pro nosso produto da semana ou não precisa, porque o nosso produto da semana é o ChatGPT com modelo de imagem? Inclusive, para ver como que essa parada reflete em outras coisas, definitivamente foi o episódio, muito mais até que o DeepSeek, que mais pessoas indicaram o mesmo produto da semana. Então vamos lá, porque eu vi aqui que o seu não é. Eu já vou adiantar o meu aqui, que o meu é esse. É o ChatGPT com modelo de imagem, velho. Tá, e você nem vai falar muita coisa. Não, porque eu já falei o programa inteiro, Você já falou tudo, exato. Meia hora falando sobre, então vai lá e traz o da galera depois. Tá, o meu foi o Citly. Não sei se é assim que fala, Citly, né? É um marketplace de babás. Basicamente, você vai lá e fala, pô, tô procurando uma babá pro meu tesouro. E aí tem lá as várias babás com review, recomendações, descrições, anos de experiência, com todos os detalhes, e aí você, marca, mostra lá seu interesse, vocês conversam, e aí você pode ou a babá, né, tempo integral, ou do tipo só por algumas horas, mas, cara, a gente tá nessa fase, né, agora começando a procurar alguém, e o app é bem legal, bem interessante, assim, então, e funciona super bem, sim, muito bom. Então, é isso. Get Ninja das babás. Tipo isso. E o que a galera mandou? Bom, Danileira, Portinho, Luquita, várias pessoas aqui mandaram o novo modelo de imagens, né, do ChatGPT. O Clóvis mandou o Chrome e ele falou que usou a AI do console lá para ajudar a identificar, né, um diferente aí, não tão comum. E só voltando rapidinho do ChatGPT aqui, a galera mandou vários cases aqui, né, de como estão usando, mas o Porret mandou um que ele tirou uma foto da filha dele e fez uma história em quadrinhos, e o resultado foi, tipo, com um prompt, e o resultado foi muito legal. Então, que aí as utilizações. O Glauco mandou o post-it, e aí eu vou mandar aqui, ó, especialmente para Silvinha, porque ele mandou com o seguinte disclaimer: post-it, muito melhor que o Notion. Então, pra você ver, até um negócio físico é melhor. Qualquer coisa é melhor que o Notion, né? Pra começar. Disse isso lendo a pauta e os produtos das pessoas no Notion aqui. Tudo bem. O Eduardo mandou um Insight Timer,
que é um app de meditação, que alguém já mandou também em outros momentos. Então aí, ó, recomendação da recomendação. A Bruna mandou o Clock, que é para desconto, ingressos e etc. O Beisola mandou o Trainiac. E foi isso. E foi isso. Oh, e teve mais? Tem mais? Peraí que mandaram mais um aqui, ó. Peraí, que... Ao vivo. Ao vivo. O Lucas mandou o Inco. É plataforma de investimentos nova aí. Olha aí. Cara, é pirâmide, né? O Lucas tá mandando pirâmide e quer que a galera entre na pirâmide, né? Exato. Eu mandei exatamente essa mensagem pra ele quando ele falou. Caramba, os caras estão recrutando pra pirâmide no produto da semana, velho. Olha que safadeza. É isso. Ó, vou deixar aqui um abraço também para quem comentou o último programa lá no Spotify. O Lucas Matos, inclusive, foi uma das pessoas. E o Ronald Falcão deixaram os comentários. Então vai lá você também, deixa seu comentário no Spotify. Pode deixar no YouTube também, deixa onde você quiser. Segue a gente, segue o programa, né? Mas é isso. E é isso. E ó, depois de muitos episódios, acabei de levar um esporro aqui. Falando alto? Que eu tô falando alto. Tá vendo que tava empolgado e tal aqui. Desculpa, então, na hora que o esporro vem, é porque é hora de encerrar, né? Acaba. É hora de encerrar o programa. Recadinhos de sempre. Segue a gente lá nas redes. Eu sou @Ix, o Arthur é @Arthur Close com K. Estamos lá no @Product Arena, postando os short videos aqui, postando quando o programa sai, pedindo o produto da semana. E vai lá comentar, vai lá deixar like, vai lá deixar 5 estrelas, indica o programa. E semana que vem tem mais. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos ver se tem alguma outra coisa viral que vai aparecer essa semana aí das AI. Valeu! Valeu!